que a cruz era apenas uma parte do plano de Deus para com a redenção da raça humana, até que ele voltasse uma segunda vez para levar a sua igreja consigo. Agora, quando Jesus ele morre, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscita. Embora quem fora o mundo tem um ditado popular que disse que a esperança é a última que morre, a nossa esperança nasceu e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Deixamos, querido, uma afirmação da esperança. O Jesus, quando ressuscita, ele reaparece aos seus discípulos e começa a conversar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Então Jesus começa a dizer aos discípulos: portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nisso Jesus começa a falar, ele vai subindo, ele vai se envolvendo nas nuvens. De repente os discípulos ficaram olhando, atemorizando, dizendo: lá vai a nossa esperança está indo embora. Mas de repente aparece dois seres celestiais de varões galileus, porque está olhando para cima. Este mesmo Jesus que você está vendo ele subir, deste mesmo modo ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja que ele comprou. Deixa eu ver se a igreja está aqui, deixa eu ver se a igreja está aqui, a igreja que vai subir no arrebatamento. Eu quero ver se está aqui, se está aqui, levanta a tua mão, exalta e glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, tudo conforme o propósito divino, até que ele voltasse uma segunda vez. Mas vejamos, querido, uma diferença da primeira vinda para a segunda. Por que, pregador? Porque na primeira vinda ele veio como homem para sofrer, mas na segunda vinda ele virá como Deus para reinar. Na primeira vinda ele veio como Deus para, ele veio como, na primeira vinda ele recebeu uma coroa de espinho, mas na segunda vinda ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda ele vem salvar a humanidade, mas na segunda vinda ele virá para julgar a humanidade. Na primeira vinda ele foi rejeitado, mas na segunda vinda ele será adorado. Na primeira vinda ele foi chamado Cordeiro, mas na segunda vinda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele chorou em Jerusalém, mas na segunda vinda ele virá para enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em jumentinho, mas na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco, e na sua coxa escrito está: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá não para sofrer mais, mas para levar a sua igreja que ele comprou e que ele salvou. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Você pode dizer assim: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque Jesus vai voltar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vejamos, querido, o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Está escrito assim: pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não é tempo de dormir, é tempo de despertar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vejamos o que diz Paulo em Romanos, capítulo de número 13, o verso 11. A Bíblia nos diz assim: e digo isso vós outros, que conheceis o tempo e que já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando aceitamos a fé. Está voltando, Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. Esta mensagem não pode jamais ser abandonada pela igreja de Jesus Cristo. Desperta tu que dorme.
Jesus vai voltar. Essas mensagens jamais mencionadas podem ser abandonadas dos nossos públicos. Estão deixando de pregar a vida de Jesus Cristo. Hoje só se prega e se canta. Agora é só vitória. A luta acabou, a prova foi embora. Mas esquece de dizer: Jesus vai voltar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É tempo de pregar essas mensagens. Deus está procurando ainda que prega a volta de Jesus Cristo, porque Ele vem, queira você ou não, acredita você ou não, mas Jesus vai voltar. Vejamos que Deus sempre vai usar homens e mulheres como a redenção da sua palavra. Lá na carta de 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 1, a Bíblia nos relata assim: amado, escreva agora esta segunda carta. Escreva agora esta segunda carta que vos escrevo. Ambos procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Quando ele escreve essa carta dizendo: amado, escreva agora esta segunda carta. Por que segunda? Porque já havia escrito uma vez, e tudo que se parece demorado se torna esquecido. Mas essa palavra não pode jamais ser esquecida na vida do cristão, porque nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. O crente que aceitou a Cristo, ele não pode se conformar somente com as coisas desta vida, porque se ele tem o Espírito Santo, e qual é a necessidade do Espírito Santo? É voltar para o Pai. Ele tem saudade de lá. E o crente que é crente, ele tem que almejar o céu. E almeja o céu aqui nesta noite, porque lá já está preparado. Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Procure despertar. Se é para despertar, porque alguém está desapercebido. É porque alguém está dormindo. Sabe qual é a tática do adversário nos dias de hoje? É deixar o crente na zona de conforto, porque ele vai se acomodar. Ele vai ficar quietinho. Antigamente ele manifestava, fazia aquela boaça. Agora não, ele fica na zona de conforto. Aí o crente diga: agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi. Ele está na zona de conforto. Cuidado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se está tudo bem, se preocupa, meu irmão, porque, irmão, aqui nós estamos de passagem, nós não somos desta vida. Jesus disse: no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo. Enquanto nós vivemos aqui, te prepara para ser caluniado, te prepara para ser perseguido, te prepara para sofrer como um bom soldado de Cristo, mas que não tem que se envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus. Esta é a mensagem desses últimos dias, porque nós somos a geração do arrebatamento. Não vai haver outra. É eu e você. Nós somos parte da geração do arrebatamento. Oh, aleluia. Vejamos aqui no verso 2: por quê? Vos escondei das palavras que outroramente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escândalos, andando segundo as suas compaixões. Eu quero dizer uma coisa: tudo se muda nessa vida. Muda presidente, muda pastor, muda o regime da igreja que você congrega, mas eu tenho uma palavra de Deus. O meu Deus não muda, e Ele jamais mudará. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Pode mudar tudo, Ele jamais mudará, porque Ele é fiel. Pode mudar tudo, a tua palavra não muda, ela permanece a mesma.
Deus vai mandar o dilúvio. O pecado, a maldade, chegou às narinas de Deus. Deus vai exterminar a terra. Noé começa a pregar. Alguém disse: está doido, está caduco, está lelé. Mas Deus ainda procura Noé para pregar a verdade. Deus ainda procura homens como Noé. Homens que fazem a diferença. Mulheres que fazem a diferença. Porque Deus exterminar com tudo, mas Noé chamou a atenção de Deus. Será que você está chamando a atenção de Deus? Deus conta contigo nessa última hora. Deus conta comigo nessa última hora. Nós somos a geração do arrebatamento. É tempo de despertar do sono da imolência. Ah, depois da baixanda da bacanaia. Ai, não, assim como foi nos dias do Noé, vai ser nos nossos dias também. Deus destruiu aquele povo com a água. E nos nossos dias será com fogo. Verso 7. Ora, o céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição dos homicídios. Quem são os homicídios? São aqueles que se esquecem de Deus. Esquece que Deus existe. Deus não tem prazer de lançar ninguém no inferno. O inferno foi separado para Satanás.